Gente, boa noite. Agradecer a Darlene pelo estudo, primeira parte. É sempre importante procurarmos entender o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, na segunda parte, nós vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos. Todos conhecem o Livro dos Espíritos? Já ouviram falar? Que bom, pelo menos já ouviram falar. O Livro dos Espíritos, ele é a base, é o fundamento, é o alicerce da doutrina espírita. E temos dito em diversas oportunidades, aí é uma opinião pessoal, e cada vez mais que eu penso nessa opinião, mais eu fico convicto dela. Depois da Bíblia Sagrada, é o maior livro da humanidade, o Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, todo o texto bíblico, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Em segundo, o Livro dos Espíritos. Porque a mensagem contida neste livro é para nos chamar atenção, para despertar em nós a essência, a realidade daquilo que somos. Então, caminhar no estudo do Livro dos Espíritos é facilitar o entendimento para aprendermos a caminhar de uma forma mais segura, mais equilibrada. Ele foi lançado em 1857, como muitos aqui já devem saber, por um professor, pedagogo francês, que se anula, se apaga, porque à época ele já era bastante conceituado, não somente na França como na Europa, com diversas obras já publicadas no campo da gramática, da literatura e de outras matérias que ele versava muito bem. Ele então usa o pseudônimo de Allan Kardec. Então, Allan Kardec é um pseudônimo. E ele adota esse pseudônimo porque ele fora informado, quando travou contato com as manifestações que à época vinham acontecendo, não somente na Europa, mas em diversas partes do mundo, e que chamou a atenção da humanidade. E muitos estudiosos, teólogos, cientistas foram chamados a observar aqueles fenômenos e dar uma conclusão a respeito dos mesmos. E aí nós vamos ter diversas teorias. Isso nós estamos no século XIX, no segundo quartel do século XIX. E então esse homem, ele ao observar aquela fenomenologia, ele faz uma pergunta: quem são vocês? E a resposta: somos espíritos. Espírito? O que é espírito? O que vem a ser espírito? Vocês são algo à parte da humanidade? E eles respondem então: não. Muitos de nós vivemos em diversas épocas da humanidade. E aí, ele inicia um diálogo com os mesmos, e quando ele dá por conta, já havia um volumoso campo de perguntas e respostas, e a espiritualidade, então, fala com ele, publica. E ele então publica a primeira obra, que saiu com a metade das perguntas que nós temos hoje, a 18 de abril de 1857. Depois, ele vai trabalhar fazendo com que as edições definitivas pudessem ter, ao todo, 1018 ou 1019 perguntas, de acordo com as traduções.
Bom, então, nós estamos atualmente no segundo livro, ou segunda parte. O livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes ou 4 livros. Cada livro, Kardec, em comunhão com a espiritualidade, está trabalhando conosco pontos fundamentais para que possamos observar, analisar, meditar, assimilar, para então podermos avançar. O segundo livro, ou a segunda parte, ele tem ao todo 11 capítulos e nós estamos iniciando. Quem geralmente faz isso no livro dos Espíritos é o Valdir, e estamos na questão 78. Neste capítulo, que é o capítulo 1º da segunda parte, ele trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E Allan Kardec subdivide em 8 tópicos, que são origem e natureza dos espíritos, é onde nós nos encontramos. Aí nós temos mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perespírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Então são os tópicos abordados neste capítulo 1º, que trata mundo dos espíritos ou mundo espírita. E na questão 78, ele vai fazer a seguinte pergunta: os espíritos tiveram princípio? Ou existem de toda a eternidade como Deus? Então vejam bem que nós já caminhamos 77 perguntas. E aqui, Allan Kardec, ele está procurando entender, compreender como que se dá a origem, a formação, a criação dos espíritos. E aí, eles tiveram princípio? Ou existem de toda a eternidade como Deus? Resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender: há uma diferença em Deus e em nós. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Então, os próprios espíritos superiores estão informando a Allan Kardec que eles não sabem como Deus cria os espíritos. Então, se os espíritos superiores estão respondendo isso a Kardec, não seremos nós que vamos ter a pretensão de saber. Mas, obviamente, eles já têm uma noção, uma ideia. Só que eles não quiseram colocar para Kardec, a fim de que não viesse a nos atrapalhar o nosso raciocínio. Porque entraríamos num labirinto do qual não sairíamos. É importante nós entendermos isso. Quando nós não entendemos algo, não precisamos ficar chateados. Deixamos isso de lado e sigamos em frente. Porque o tempo vai nos favorecer e quando estivermos mais amadurecidos, nós podemos retornar e aí aquilo que não entendíamos lá atrás começa
a clarear para nós naquele momento. Então nós não podemos, hoje, em hipótese alguma, perder tempo. Então vejam bem, o tempo precisa ser utilizado a nosso favor. Podes dizer. Então eles estão usando aqui uma linguagem para que nós possamos iniciar ou termos um ponto de partida. Não quer dizer que é a realidade, porque podes dizer. Então eles estão jogando a bola para nós. Então os espíritos estão jogando a bola para nós, como dizer, olha, no campo de entendimento, de compreensão que vocês chegaram, é aceitável essa colocação. Mas a realidade é muito diferente. Então eles dizem assim, podes dizer que não tivemos princípio. Se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. E aí eles vão utilizar uma palavra muito conhecida da gente. Isso é mistério. Entenderam? Dá um nó na cabeça, não dá? Porque o objetivo da doutrina espírita, e um dos maiores legados que Allan Kardec nos deixou, é de iniciarmos em nós a capacidade de raciocinar. Adriano, mas nós não somos seres inteligentes, seres racionais? É a definição que os espíritos dão a Kardec, aquilo que somos. Definição de espírito, seres inteligentes. Então, se nós somos inteligentes, nós somos capazes de raciocinar, sim. Mas será que nós temos realmente sido ou estamos sendo inteligentes suficiente para raciocinar? Eu vou dar a minha resposta. Não. Porque se nós fôssemos capazes de colocar a nossa inteligência a nosso favor e raciocinarmos com bom senso e com lógica, nós estaríamos numa condição bem melhor da qual nós nos encontramos hoje. Quando eu falo nós, eu estou falando a coletividade, a humanidade. Porque hoje a informação é acessível a todos. Todos nós temos informação. Todos nós estamos buscando amealhar conhecimentos. E o quanto já caminhamos no campo do conhecimento, nas diversas áreas, nas diversas ciências que a nossa humanidade apresenta. Mas ainda não é o suficiente. Então Kardec é um espírito que veio até nós e que recebeu essa missão do alto porque ele estava amplamente preparado. E é preciso pensar nisso. Nada se faz sem uma preparação. Nada. Quando não há preparação, você pode ter certeza que será difícil dar certo. Mas quando você se prepara para algo, quando você se programa, quando você se organiza, muitas coisas já estão a caminho. E pode dar certo.
E nós, seres humanos, ainda somos muito desorganizados. Sabe por que nós somos desorganizados? Porque somos imperfeitos. Porque à medida que o espírito vai se aperfeiçoando, ele vai se organizando. E aí nós vamos entender isso mais lá para frente. Mas nós precisamos ter um ponto de partida. Para compreender aquilo que nós desconhecemos, nós precisamos entender o que conhecemos. E isso é uma dificuldade, porque nós ainda não conseguimos compreender o que conhecemos. Olha que coisa interessante. Adelante, seja mais claro. Bom, todos que aqui se encontram compreendem, entendem e já estão convictos da realidade de Deus, que Deus existe. Ou não está? Estamos. Então Deus existe. Ah, mas como que podemos provar a existência de Deus? O Kardec perguntou. E até hoje, muitos filósofos e cientistas estão nessa interrogação. E a resposta foi bem clara. Procurai tudo aquilo que não é a causa do homem. Vossa razão vos responderá. Procurai tudo aquilo que não é a causa do homem, vossa razão vos responderá. Então nós tivemos que ter um ponto de partida. E aí, para não dizer que Deus existe, a ciência traz inúmeras teorias da formação do mundo e dos seres. Porque nós estamos aqui estudando origem e natureza dos espíritos. Para compreender a origem e natureza dos espíritos, se faz necessário compreender a origem e natureza do ser humano, ou dos seres humanos. E a ciência já debruçou. E aqui mesmo, na nossa casa, temos estudado e trabalhado isso com o Livro dos Espíritos. Então, partindo do ponto de partida, Deus, causa de tudo o que há. Se ele é causa, logo, tudo o que há é efeito. Deus causa, primária, primeira, tudo o que existe no universo, efeito. Nós somos o efeito de Deus. Nós não somos causa, somos efeito. Se somos efeito, nós então fomos criados por Ele. Como então Deus nos criou? E aí que está o X da questão. Que nós precisamos compreender. E que a humanidade ainda não entendeu. Então vou pegar aqui o texto bíblico do livro Gênesis, vocês já devem ter conhecido. A Gênesis de Moisés. Vocês já leram a Gênesis? Já estudaram a Gênesis? Ela só tem 3.600 anos que está entre nós. 3.600 anos mais ou menos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Capítulo 1, versículo 26 do livro Gênesis. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a natureza de Deus? Qual é a imagem de Deus?
Que elementos nós temos a fim de podermos trazer uma compreensão palpável, material de Deus? Então vejam bem que nós, seres humanos, fomos construindo inúmeras teorias a respeito de Deus. Todas elas importantes. Porque é a partir desse diálogo, dessa busca, é que nós vamos fomentar a proposta de sabermos, de conhecermos, de aprendermos. Aí que tem um detalhe muito interessante. Nós projetamos em Deus aquilo que trazemos no íntimo. E ao contrário. Nós precisamos projetar em nós os potenciais divinos. Adriano, como assim? Eu não entendi. Então vamos ser claros. Deus pune? Deus castiga? Temos essa ideia. Deus se encoleriza, como há várias passagens bíblicas mostrando-nos a ira de Deus? Por que que isso está escrito? E por que que este processo educacional acerca da divindade foi nos passado? Porque era a forma como nós estabelecemos um contato com a divindade. Partindo de nós, através das nossas imperfeições, nós então atribuímos a Deus as nossas imperfeições. E este versículo 26, ele foi tomado com base para isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem a doutrina espírita, 3.600 anos depois, e nos afirma alguns dos atributos de Deus já estudado por nós. Um deles, Deus é imaterial. Ixi, imaterial? Como que pode ser isso? Se Deus é imaterial, nós assemelhamos a Ele dentro deste atributo. Essa é a nossa semelhança a Ele. Delano, mas o que é imaterial? Tudo aquilo que nós podemos conceber de matéria. O que a sua razão consegue penetrar, apalpar e ter uma ideia do que seja matéria, não se assemelha a Deus, porque Deus é imaterial. Então vejam bem, que a Darlene, ela trazendo o item 13 e 4 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, está mostrando-nos Moisés abrindo uma perspectiva na humanidade de lei. Em outras palavras, ordenar, organizar regras, normas. Ixi! Quando fala em regra e norma, nós seres humanos, não gostamos. Você chega numa casa, olha, a regra dessa casa é essa. É assim assado. Eu não gostei. Você tem seu livre-arbítrio, você não precisa ficar. Então, o objetivo da regra é disciplinar a nós, para que possamos, num dado momento, não necessitarmos mais de regras, nem de normas. Conforme ela lembrou, para vivermos a lei. Qual lei? Saber amar Deus
e amar o próximo, da mesma forma que nós nos amamos. Só que nós ainda não conseguimos nos amar. Nós não nos amamos. Porque se nós nos amássemos, nós não estaríamos passando por grandes dificuldades, por conflitos, por situações das mais adversas. Porque no dia que nós aprendermos a amar, todos os nossos problemas estarão equacionados. Todos. Porque no universo não existe força maior do que o amor. Só Deus. Depois o amor. Então Deus criou-nos a sua imagem e semelhança de forma imaterial. Bom, mas como podemos então saber o que é imaterial? Então vejam bem. Vamos representar aqui como espírito. Deus criou-nos em espírito. O que o livro de Gênesis está nos falando é que Deus criou o homem, o ser inteligente, o espírito. Vamos voltar à questão 76. Como podemos definir os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Nós estamos no versículo 26 do capítulo 1. Anterior à criação do homem, fomos tendo o quê? Várias etapas dentro da criação, demonstrada aqui no livro de Gênesis, que é uma parábola. O livro de Gênesis, nessa parte, é uma parábola para nos explicar como se deu a criação. Mas somente hoje, com o descortinamento proposto pela espiritualidade através da doutrina espírita, nós possamos iniciar o entendimento. Então Deus criou o espírito, que é o ser inteligente. Mas se nós voltarmos, nós temos a questão 76, se nós voltarmos lá na questão 23, Kardec pergunta, o que é o espírito? Vamos voltar lá? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Então Deus criou o princípio inteligente. Princípio inteligente. Que em um determinado momento conquistará a inteligência maior a ponto de dominar, conforme está descrito aqui, no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Antes de nós, seres humanos, aparecermos na superfície da terra, do mundo em que nós habitamos, já existia animais. Já havia toda uma flora desenvolvida. Toda uma vegetação. E pasmem, senhores e senhoras. Esse bichinho aqui que todo mundo tem pavor dele, vou tentar desenhar. Barata. Alguém tem medo de barata? Se passar uma aqui, então vai ser uma gritaria, não é verdade? Vocês sabem mais ou menos há quantos milhões de anos a barata existe
no planeta que nós habitamos? As baratas existem aproximadamente há mais de 2 milhões de anos. E existem, mais ou menos, mais de 2.000 espécies de barata no mundo. Essa que a gente vê na nossa casa, isso aí são baratinhas. Se nós não sabemos nada de barata, pois temos medo, eu vou saber de barata? Como é que nós então vamos conhecer aquilo que ainda é impalpável, invisível, imaterial? Então, o que a doutrina espírita está nos convidando? A começarmos em nós. Você conhece você? Você sabe quem é você? Você sabe como você chegou aqui? Ah, eu sei. Papai e mamãe me deram a vida. Sim, papai e mamãe te deu a vida. E antes de papai e mamãe? Ah, vovô e vovó. E antes? Ah, meu bisavô e minha bisavó. E você vai remontando até chegar à origem. A origem. Vamos pegar aqui. Questão 79, para voltarmos a 78. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente? Como os corpos inertes são formados do material? Vou repetir a pergunta de Kardec. Porque as perguntas em O Livro dos Espíritos não são perguntas simples. São perguntas de um espírito de grande sabedoria que estava encarnado. A única coisa que diferenciava Kardec dos espíritos que estavam respondendo é que ele estava no corpo. Só isso. É a única diferença. Para a gente ter uma ideia do quilate que foi e que representa este espírito que nós, com muita gratidão, falamos sobre ele, Kardec. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, elemento material, elemento espiritual, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Vamos voltar lá na questão 27, do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, para que vocês possam entender. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta, sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. A Trindade que nós aprendemos na igreja, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é como se fosse uma proposta da espiritualidade para iniciar em nós um entendimento de algo muito acima, muito superior, que nós estamos agora começando a compreender. Trindade universal. Pai, Filho
Espírito Santo. 3 em 1, né? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo que Pai, Deus, Ele é distinto. Ele é único. Porque Ele é causa. Tudo demais, efeito. Efeito. Então, Deus cria o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele vai galgar na linha do tempo até chegar à condição de se tornar um ser inteligente, dotado de inteligência que lhe permite raciocinar, escolher, analisar, refletir, meditar. Quando isso acontece, nós, então, conquistamos algo muito importante na nossa evolução, que é isso aqui, ó. Livre-arbítrio. Que é a capacidade que você tem de escolher. E com o livre-arbítrio, você se torna responsável pelas suas escolhas. A responsabilidade é sua. É você que escolhe. Então, o que é que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita? Aclarar a nossa mente. Continuarmos a desenvolver a nossa inteligência. Para aprendermos, de fato, o que somos em realidade. Uma vez que há 2 elementos gerais do universo, o inteligente e o material, mas peraí, mas lá na questão 27, Kardec, elemento material e espiritual. Matéria não é inteligente. Matéria não tem vida. Ixi, complicou, não complicou? Embora a matéria está sujeita à transformação. A matéria progride. Mas só o espírito consegue progredir e evoluir. Os corpos, na verdade, a matéria não são compactos. No movimento, eu posso dizer que isso é compacto, mas na verdade não é. É uma ilusão de ótica. Isso. Essa parede ela não é compacta. Não. Para nós é sólida. Sim, mas ela não é. Mas não é sólida. Sim. Adriano, como assim? Não estou entendendo. Calma. Um espírito consegue atravessar a parede. Por que nós não conseguimos? Se nós tocarmos continuamente, pode existir uma quebra molecular e a gente conseguir, sim. Agora não sei nem como falar isso. Na nossa condição que nos encontramos, não conseguiremos isso, porque nós não temos domínio dos elementos que compõem a Terra. O que eu estou falando? Da tabela periódica. Aquela tabelinha da química, já ouviram falar? Nós não temos domínio sobre ela. Sabe por que nós não temos domínio? Pode ser aqui, ó. Vamos voltar aqui. Porque nós estamos entendendo se os espíritos tiveram um princípio, ou existem de toda a eternidade, tivemos princípio. Deus é eterno e nós, imortais. Eterno é só Deus. O resto,
No caso, os seres inteligentes, imortais. Por quê? Uma vez criados, jamais deixarão de existir. O ser inteligente, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, posso apagar aqui? Posso, né? Esse princípio inteligente, ele vai chegar a essa condição aqui, ó. Por que eu estou fazendo assim? Porque não sabemos definir a natureza e a essência do espírito. Espírito. Esse espírito precisa revestir-se de um corpo. Nós vamos estudar lá na frente. Paulo, em uma de suas cartas, fala corpo celestial, que é o perespírito. Que é isso aqui, ó. O perespírito. Nós chegamos a uma condição na linha da evolução que construímos o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito. É fundamental entender isso. E o perespírito vai ser o molde do nosso corpo físico. Perespírito, corpo físico. Vamos imaginar que na semana que vem eu desencarno. Vamos imaginar. Eu não vou, vai acontecer, né, gente? Mas vamos imaginar que eu desencarno. Delano desencarnou. Nossa, Delano é uma pessoa tão boa, desencarnou. Não sei se eu sou bom, né? Bom é Deus, segundo Jesus. Mas vamos imaginar que eu desencarno. Eu morri. O que perdi? O corpo. Mas o perispírito está conservado e eu, que sou espírito, estarei vivo. Porque corpo não tem vida. Corpo tem vitalidade. Nós vamos estudar aqui a questão da vitalidade, do princípio vital, melhor. Corpo tem vitalidade, ele não tem vida. Quem tem vida? Espírito. Aí, vamos imaginar que o Delano está lá no plano espiritual, precisa retornar. Aí eu retorno para o plano físico de novo. Aí quando eu chegar aqui, é o mesmo corpo que eu tinha antes? Porque houve uma lei na matéria chamada hereditariedade dos corpos físicos. Eu vou me assemelhar a quem? Papai e mamãe. E aos irmãos. Não é isso? Lei biológica, genética. Por que eu estou falando isso? E por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos que o corpo físico, tanto quanto o perispírito, foram criados, foram construídos, foram edificados pelo Espírito, que por sua vez foi criado por Deus. É difícil, né? Dá um nó na cabeça, não dá? Vai na questão 200 do Livro dos Espíritos. A hora de você ver, como é que você chama? Chayane está com o Livro dos Espíritos. Ela fez uma pergunta, a resposta ela vai ter. Questão 200, leia. Vamos ver se você conseguiu achar? Os espíritos têm sexos? Calma. Ela perguntou. Qual foi a sua pergunta? Sexo. Masculino. Fala a pergunta aí. Os espíritos têm sexos? Os espíritos têm sexo? Kardec perguntou. Qual foi a resposta? Não. Como entendeis? Pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimento. Então vejam bem, nós
precisamos aprender a nos conhecermos para iniciar uma proposta mais lá na frente. Vou trazer aqui a resposta da questão 79 para complementar isso aqui. Uma vez que há dois elementos, espiritual e material. Aqui Kardec coloca inteligente, porque o elemento espiritual é inteligente. Poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente? Como os corpos inertes são formados do material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, ou seja, teve uma origem, teve um princípio, teve um ponto de partida. Qual é a causa? Deus. Como os corpos são individualizações do princípio material e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Só que agora nós estamos aprendendo a conhecer a formação tanto do princípio inteligente, que vai estagiar nos corpos, e à medida que ele vai estagiando, vai se tornando cada vez mais complexo a organização, até chegarmos aonde chegamos. Então, você estuda ciência, biologia, tem um campo lá da ciência de biologia, de embriologia, já viram falar? Aí tem aquelas questão lá de fenótipo, genótipo, gameta isso, gameta Y, gameta X, gameta... que está processando, iniciando lá nas plantas. As células vão se aglomerando, e à medida que elas vão se aglomerando, vão se formando o quê? Os novos corpos. Então nós temos no capítulo 10 da obra A Gênese, que é a quinta obra, o título Gênese Orgânica, onde Kardec está estudando conosco a formação dos seres vivos, até chegar à condição do ser humano. O sexo é uma formação do processo evolutivo para que pudéssemos prevalecer na humanidade e no universo uma das leis divinas apresentadas em um livro dos Espíritos, a terceira parte, que é a lei de reprodução. A importância do sexo. Então, é preciso diferenciar sexo, sexualidade e energia sexual. São coisas diferentes. O que é sexo? Corpo biológico, masculino e feminino. O que é sexualidade? É como o espírito movimenta em si, no corpo que se apresenta, a energia sexual. Essa energia, ela é fonte criadora, que emana de Deus, a fim de que o espírito possa, através dela, conquistar os valores essenciais até chegar a uma condição maior. Está dando uma embaralhada, mas o objetivo aqui é abrir a mente para nós percebermos que nada disso é inteligível, ininteligível. Sabe por quê? Só um minutinho. Olha aqui, ó. Evangelho de João. Vocês conhecem o Evangelho de João? Gente, olha que coisa, né? Capítulo 3. Jesus dialogando com um doutor da lei. Uma pessoa que tinha uma ciência, uma compreensão à época. E Jesus diz a ele assim: olha se não assemelha com a questão 79. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido
do Espírito é Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é o versículo anterior, o versículo 5. O que Jesus está dizendo a Nicodemos? Que o Espírito, que é a manifestação do Criador, é Ele que tem vida, nós somos Espírito. É que vamos fazer com que essa energia criadora, que damos o nome energia sexual, ele vai estagiar e aprender com essa energia a valorizar a sua sexualidade, até chegar à condição de espírito humano. Adriano, o que você está dizendo? Que nós estagiamos em reinos anteriores ao reino animal. Estagiamos anteriormente no reino humano, nos reinos anteriores, até chegarmos a essa condição. Adelano, mas isso deu um nó na nossa cabeça? Ah, por que está dando nó na nossa cabeça? É porque a gente projeta em Deus as nossas imperfeições. Porque nós pensamos que somos isso aqui corpo, nós não somos, nós estamos no corpo, somos espírito. Mas é difícil de entender isso, de aceitar isso. Por isso que Jesus veio ensinar, para que pudéssemos iniciar uma proposta de libertação. Libertar o espírito da matéria. Isso é possível? É. Quando vai se dar? Lá na frente ainda, daqui a alguns bilhões de anos, dentro da cronologia do planeta que nos encontramos. Vamos voltar aqui a 78, porque o Valdir vai ter que voltar de novo. Que complica, não complica? Chayane, o espírito não tem sexo. Sabe por quê? Qual que é o sexo de Deus? É feminino ou masculino? Por quê? Sexo nos remete a algo que necessita ser canalizado no campo de reprodução. Vejam bem, como que o assunto ele vai levantando outros assuntos. O que precisamos entender? Os espíritos tiveram princípio? Sim. Tiveram origem? Sim. Mas como que foi? Não sabemos. Não sabemos como Deus criou o PI, o princípio inteligente. Mas nós sabemos como o princípio inteligente inicia o seu estágio no elemento material, atravessando os reinos até conquistar no reino hominal a capacidade de raciocínio, de inteligência que nós hoje temos. É difícil, à primeira vista, compreender. Mas nós vamos gradativamente trabalhando isso. Mas o tempo nosso já foi-se embora e nós precisamos fechar. Dúvidas? Vixe, muitas, né? Aqui você disse que nós construímos o nosso perispírito. Nós construímos o nosso perispírito, certo? Sim. No caso do seu retorno, você vai desencarnar semana que vem. Sim. No seu retorno, você vai reconstruir o seu perispírito. Não. O perispírito, quando eu chegar lá, e se eu materializar aqui semana que vem, não, você desencarnou, mas está aqui, é que eu estou materializado. Aí você vai me reconhecer, por quê? Eu vou me apresentar para você com este corpo. Mas porque uma das propriedades do perispírito é conservar o corpo último. Como eu vou voltar? O que vai acontecer com o perispírito? Ele vai se restringindo
à medida que o feto vai se desenvolvendo no útero materno, quando há a ligação do espermatozoide com o zigoto, formando a célula, e vai formando o feto, já há a ligação. O espírito, que serei eu, lá do outro lado, eu vou me restringir até tornar isso aqui, ó, uma semente. E nesse desenvolvimento no feto, eu vou passar por todas as fases que o meu princípio inteligente, até atingir espírito, passou. No reino vegetal, no reino animal. A formação do esqueleto. Imagina a seiva formando as árvores e a copa das árvores. E construindo todo o organismo. Até chegar ao nascimento em um novo corpo, onde a lei da hereditariedade do papai e da mamãe vai prevalecer. Ou seja, aquele perispírito se restringe para formar um outro perispírito de acordo com as leis hereditárias. Então, o perispírito, nós não sabemos nada de perispírito, mas eu vou dar uma brecha aqui. Ele também participa da lei de hereditariedade. Gente, precisamos fechar. Então, convidamos todos a estarem aqui nas terças, tragam o livro dos Espíritos. Vamos estudar o livro dos Espíritos. Para iniciarmos essa proposta de entendimento. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus, que todos possam ter uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Senhor Jesus, estamos agradecendo a oportunidade e te rogando que nos envolva em sua paz e que possamos conservar essa paz em nós, caminhando com ela, porque nós estamos contigo. E se nós estamos com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim o seja.